Começando um episódio novo do Podcolo, esse episódio que se chama O Futuro nas Nossas Mãos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a criação antimachista e os impactos dela, né, os desdobramentos. Meu nome é Juliana, eu sou empresária e mãe de 3 filhos pequenos, e esse é o nosso espaço de conversa, de troca, o Podcolo. Oi, hoje estamos aqui mais uma vez para trocar experiências, vivências e vamos receber e trocar com Deco, falar sobre a paternidade. Eu sou Marta Zin, psicóloga, mãe de 2, avó de 4 e apresentadora do Podcolo. E agora a gente leva para o nosso convidado especial, para ele falar um pouquinho dele, né? Fazer essa apresentação inicial. Eu sou Deco, já quero agradecer o convite, é uma honra estar sentado aqui. Pra gente também. Eu já disse que eu estou um pouco nervoso, porque eu estou sentado com referências e cadeira que já citou muita referência para mim também. Então eu sou Deco Neves, André, mas conhecido como Deco, sou empresário e pai de Cora. Oh, e esse é o título mais importante, né, O mais Deco? importante de todos. E aí, assim, a nossa ideia, né, te trazendo aqui hoje, né, para falar, a gente que conhece sua trajetória, né, Deco, também tem um canal para falar sobre vivências com Cora, sua filha, e as experiências, né, que essa paternidade traz e fez ele adquirir. E a gente troca muito, né, com o Deco nos bastidores. E a ideia da gente trazer hoje aqui é falar sobre atitudes, né, sobre cuidados e atenções que surgiram após a paternidade, que eu acho que de repente antes você nem pensava tanto nisso, mas aí veio uma filha menina, né? E aí a gente vê o mundo e vê aquela criancinha pequenininha, o que é que a gente vai fazer, né? A gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu queria saber um pouquinho, né, das nossas trocas, né, inúmeras, a gente fala muito sobre isso, né? De uma criação ativamente antimachista, né? O que é que a gente pode fazer? Porque a gente tem que se preocupar com a menina, né, em protegê-la de uma sociedade que é machista, mas a gente precisa que ela seja também, né, por ela mesma capaz de se proteger. Então, assim, quando foi que veio esse gatilho, assim, né? Em que momento, assim, que você viu que você precisava atuar de forma ativa? Eu acho que não foi nada pensado, não. Assim, eu desde sempre, eu sempre fui muito independente de fazer minhas coisas. Tipo, desde criança eu aprendi a cozinhar em casa. Eu gostava de fazer comida para minha mãe, por exemplo. Então, a sua criação, você acha que já teve uma configuração diferenciada da sociedade como um todo? Talvez isso, e, assim, o motivo de aprender a cozinhar talvez não foi o mais louvável. Então, conta pra gente. Desculpa, mamãe. A gente sempre teve alguém em casa que ajudava. Então, há um ano, essa moça quis tirar férias. Minha mãe sempre pagava as férias porque a pessoa queria. E teve um ano não, que minha mãe fez, não, esse ano ela vai tirar férias, senão eu vou ficar em casa e eu vou cozinhar. E aí ela fez o almoço pra gente. Já tô imaginando do que se trata. E ninguém gostou do almoço. Inclusive ela ficou triste, bichinha, ela ficou triste. Não, vocês não, eu fiz o almoço com tanto carinho pra você, ninguém quis, eu vou dar pra quem gosta de mim de verdade. Ela botou pro cachorro. Eita. O cachorro cheirou, fez e saiu. Aí eu pensei, rapaz, Realmente, me perdoe, sério? como é o nome da sua mãe? é Nádia. Me perdoe, Nádia, de abrir essa informação tão íntima. Aí eu fiz, eu vou ter que aprender a cozinhar. E aí comecei a fazer um macarrão com molho pronto, era só ferver e tal. E aí eu comecei a tomar gosto de cozinhar, começar a fazer coisa na cozinha também. E aí eu comecei a ver que naquela época quem cozinhava era a mulher e o homem não cozinhava. total. Então eu comecei a ver coisas de casa que eu gostava de fazer. Então talvez acho que aí deu um start de eu querer fazer alguma coisa também. E depois que eu casei também, então eu virei o dono de casa. Então assim, minha esposa sempre trabalhou no horário mais rígido e eu sempre tive mais uma liberdade de trabalho. Quando eu casei eu já tinha empresa, era outra empresa, mas me dava mais liberdade de horário. Então eu que ficava para arrumar a casa tudo. Então eu comecei a fazer uns vídeos e já brincando com esse tema de que homem não pode arrumar a casa. Então eu criei no meu Instagram um quadro, que era mais para meus amigos, que eu botava no WhatsApp, eles posta isso no Instagram, que era, meu Deus, era homem, eu não lembro do nome agora, mas eu fingia tipo ser um homem da caverna e arrumando a casa de que é homem, cuida da sua caverna. Então eu dava umas dicas de coisa que eu fazia mesmo no dia a dia. Tipo, Entendi. eu lavava a roupa
E doía muito pra mim ter que botar a roupa, o pegadorzinho. Então eu botava a roupa meio que molhada no ombro e enchia o cabelo de pegador. E eu só fazia assim, tei, 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 tei. Então eu comecei a dar umas dicas de casa. Como a máquina de lavar estava muito suja, então eu vi que com a solução de água sanitária, com açúcar, com detergente, ela ficava branquinha. Então eu comecei já a postar nisso, postar coisa, e o pessoal foi dando um feedback positivo. Eu disse, poxa, eu não sabia. Então outros homens amigos meus começaram a fazer isso em casa também. Entendi. Já estava disseminando, né? E foi tipo a brincadeira, coisa que eu fazia. E quando o Cora nasceu, antes de Cora nascer, eu também já quis me aprofundar na questão da gestação, então eu estudei sobre gestação. Eu fiquei pensando assim que, tipo, ela vai passar 9 meses dentro da barriga da mãe, e o que é que eu faço nesse tempo? Eu vou ficar esperando enquanto está uma criança sendo gestada ali, a mãe com todo o problema hormonal, eu vou ficar sentado, o que é que eu posso fazer? Então eu fui atrás para ver o que é que eu podia fazer. A gente escolheu o parto humanizado, natural, e só que no hospital, né, assistido. E aí eu fui ver, aí comecei a estudar a questão. Aí você assiste todos os documentários, né? Como é aquele do parto, tem 1, 2, 3. Eita, me fugiu agora. Tem na Netflix, acho que tem na Netflix ainda. Tem na Netflix os 3. Aí comecei a ver sobre questão da violência obstétrica e tal. Então, opa, isso aqui eu posso ficar de olho. Como ela queria. Porque você seria um agente importante nesse momento. Isso. Quando a gente chegava para um obstetra e via algumas coisas que ela falava, não precisa de plano de parto. Eu digo, opa, já acendi a red flag ali, né? Então aí eu comecei a ter esses cuidados e estudar sobre. E aí então, eu acho que eu já fugi muito da pergunta, né? Não, mas veja, tá ótimo o seu relato, até porque assim, o que está me chamando a atenção, Gil, é o interesse dele em estar ativo Presente, né? no desenvolvimento, no crescer, no chegar do filho, assim, né? A gente fala tanto sobre presença, né? Que presença faz diferença, né? Presença cria vínculo que faz o pai voltar, né? Que esse carinho que o bebê dá, né? Devolve, gera esse vínculo e é uma retroalimentação positiva. E assim, você, parabéns para sua mãe que não sabia cozinhar, mas lhe permitiu atuar em casa, porque tem mães que impedem, verdade. né? Não, você não sabe fazer isso, não mexa nisso que vai estragar. Ela permitiu. Sim. E esse experimentar levou você a se interessar para ser mais na hora da chegada Eu de nunca sua tinha filha, parado né? para pensar nisso, mas talvez foi esse start mesmo também. Foi. Você falou em ativo, o que me despertou também para essa questão de conhecer sobre o parto foi um livro da minha mãe, que ela estudava fisioterapia, era Parto Ativo. E eu achei por acaso, e eu comecei a ler sobre, tipo, antes da gente estar grávida. E aí quando ela me engravidou, eu lembrei do livro. Eu disse, oxe, vou pegar, agora eu vou ver, porque eu só fui de curioso, agora eu vou ver mesmo o que é que eu posso tirar daqui. E aí aprendi muito também. Aí descobri a doula, a doulagem. E aí me inscrevi para fazer um curso de doulagem. Não, aí já é muito. Eu não queria ser a doula, mas eu queria Não, eu tô saber falando como assim, porque a funcionava, gente né, fica como era. impressionada, né, Martinha, de ver uma pessoa que se dedicou tanto, mergulhou profundo, né, como a gestante, né, óbvio, o homem não gesta, mas tá ali perto, né, e a você gente tem pode gerar informações. conforto para ela, né? Exatamente. Ser tipo guardião disso. Exatamente. Não, e quando você tem o conhecimento, você chega da maneira adequada, né? Sim, Porque sim. não que todo abraço, não tem abraço errado, mas tem um abraço que acolhe melhor, né? Que foi o que você fez, abraçou a causa, né? E que a gente tá conversando, né, Martinha? A gente fala muito sobre isso, né? O lugar do bebê é no colo da mãe. E a mãe no colo do pai, né? Assim, Pois né? é. O cuidado. O pai cuida da mãe e a mãe pode cuidar do bebê mais tranquila, mais. Isso, ela é a casa do bebê também. Então, o bebê tá confortável, a casa tem que estar confortável também. Com certeza. Então, vale lembrar assim, que foi um período de pandemia, então a gente estava só em casa e eu estava trabalhando em casa, então eu tinha muito tempo para estudar tudo isso e botar em prática também. Então, assim, quer queira ou não, me favoreceu isso. Claro. E muita gente se preocupa realmente só com o bebê. E eu tive essa preocupação também de como ela está confortável para gerar esse bebê da forma mais tranquila possível. Claro. E no dia a dia, assim, na prática, no dia a dia, como é que você, assim, acompanha o seu comportamento e sua postura? Como é que você vê ela refletir naquilo que você quer, né? Que Cora venha a vivenciar? Eu acho que o fundamental disso, acho que, e sem querer, é o exemplo. Ela tem um exemplo acho que de homem dentro de casa, homem não machista, por exemplo. Então ela vai reconhecer um. Acho que ela não vai aceitar menos Muito que isso quando importante, tiver né? alguém para ela. Perfeito. Um Perfeito. companheiro que seja, mas ela já tem um parâmetro ali que eu acho que ela toma como referência. Diante dessa sua criação, né? Que já vem aí com a bagagem de
cuidado, né? É difícil a gente identificar hoje, a gente vê tantos números assustadores, de fato, né? Eu olho para esses números e vejo, poxa, daqui a 15, 20 anos meus filhos vão estar mais independentes e vão estar vivenciando esse mundo de forma mais sozinhos, eu digo no sentido de Aham. sair pela rua sozinho mesmo, de estar Mais numa faculdade, autonomia, de né? estar se relacionando com outras pessoas de forma mais autônoma. E eu fico assustada. De verdade, eu fico assustada. Eu tenho uma filha, né? Então, assim, me assusta por ela, mas tenho muito cuidado também por eles, para que eles não sejam jamais próximos dessa realidade. Então, assim, eu tenho as duas realidades em casa, então eu tenho que criar os três Tá. antimachistas, né? Então, assim, eles precisam saber o que é respeito, né? O que é cuidado, né? Quais são as posturas. E isso corrige a gente, né? Naqueles detalhes, né? Porque a gente vem de uma criação que a gente estava Era conversando aqui antes, né? diferente. A minha avó foi criada dentro de uma sociedade machista, então ela reproduzia comportamentos machistas. A minha mãe foi na mesma sequência, né? Então, às vezes, assim, a mulher é machista. A mulher reproduz comportamentos, né, que impedem que o filho homem Faça faça as coisas. determinadas coisas. E isso vai, né, deixando aquela sementinha lá dentro, né, Exato. aquela informação lá dentro. E quando chega lá, não, eu não fazia isso. Quem fazia isso era minha mãe. Então, quem vai fazer é a minha companheira, minha esposa, minha namorada. E aí começa o ciclo, Que né? não quebra esse ciclo, né? É, É porque assim, isso que você falou aí, Ju, que ele falou do exemplo, porque o que realmente a gente aprende é com exemplo, não é com sim. fala. Fala dá dica, desperta para Principalmente observar, se alguém. mas sistematizar, introjetar mesmo é o exemplo. E É, aí você sendo esse pai, Cora vai crescer com que parâmetros? Não, de um cara que é ativo, que chega, que faz, que não espera a mamãe pedir, e aí ela aham, não vai querer menos, né? isso. Verdade. E eu já recebi muita crítica de mulher, inclusive. Tá vendo, Ju? Aquilo que a gente estava Muita. É falando, que Ah, às verdade. vezes as mães não querem perder esse É. poder de foi o um filho está vídeo sob que eu meu fiz controle. sobre como o pai pode ser atuante na amamentação. E a mãe botou: peraí, vocês estão querendo roubar até esse momento da mãe, que é. Caramba! É Aí eu disse: não, mas eu não complicado. estou dizendo pro cara tirar do peito da mulher, não é isso, é o apoio que a E há gente pode dar à tanto, mulher. né, que pode ser feito. Muito, Muito, muito. A muito. questão quando tem um homem ativo, um companheiro ativo na amamentação, geralmente ela vai até o fim. Quando não tem, quase 90% interrompida. Pois é. E vai até quando ela se sentir confortável, né? Uma Aham. amamentação prolongada. A verdade é que a gente também, né, assim, né, voltando aí para as ativistas, né, do feminismo, tudo, às vezes confunde um pouco, né, o homem que é proativo, que é cuidadoso, com uma pessoa que quer, de repente, É roubar, invasivo. né, esse Uhum. espaço que seria das mulheres. E não é, né, não é isso, né, talvez a gente tenha que caminhar para um ponto de equilíbrio mesmo entre as informações, né, entre Sim, e eu acho que é muito pertinente que a gente seja ativo, né, Martinha, Claro, nesse claro, até. cenário de números, assim, de fato, que a gente fica olhando assim, coisas que a gente olha e não acredita. O vídeo tá lá, você tá vendo aquilo acontecer e você fica, meu Deus, não pode ser verdade. Mas é verdade. E quando você vai pros comentários, né, comentário tipo, ela pediu a roupa, alguma coisa ela ela fez. falou, ela deve ter feito alguma coisa, né? Então, assim, nada justifica uma violência, algo assim, de ambas as partes, né? Tanto da mulher para com o homem quanto o inverso. Hum. Mas, assim, a gente vê coisas e não tem nem como discutir isso, né? Não, Que sei não. o fato é que homens matam mulheres. E aí a gente precisa atuar desde a infância, né? Quando é que esse caráter é formado, né? E eu acredito, sabe, Deco, eu queria até ouvir sua opinião, já que você é tão atuante, que assim, eu acho que quando a filha tem uma relação de amizade, de respeito e de intimidade com o pai, ela constrói uma segurança no se Uhum. relacionar com o homem na mesma medida. Sim. Posso ter amizade, posso ter intimidade, mas eu quero ter o respeito. Eu Uhum. quero ser respeitada. E eu acho que isso dá segurança quando você sai de casa já com essa bagagem. Sim, sim. A gente conversa muito com Cora sobre essa questão de respeito, de respeitar o espaço dos outros. Até no shopping que a gente está sentado na praça de alimentação, que é um banco só, aí diz, Cocó, aqui é o espaço dos outros, respeita esse espaço também. Então ela aprende com isso também. Parece uma besteira, né, Deco? Aham. Mas não é, não é, não é, né? Às vezes até uma pequena atitude, né? Você tá esperando o elevador chegar, três crianças, né? Imagina a ansiedade para sair ou para entrar no elevador. Aquela agonia. E a gente fica dizendo,
a prioridade é de quem tá saindo, né? Uhum. E aí a gente às vezes vê, né, adultos fazendo o inverso, né? A gente vai sair, o adulto vem com tudo e passa por cima da gente, e aí ficam todos assim, com o olho bem aberto. E assim, como quem diz, você não vai falar nada com esse adulto, você corrige a gente o tempo todo. Cora é bocuda. Ela, quando vê alguém fazendo uma coisa errada, que a gente já disse a ela que é errada, ela fala pra pessoa, isso é errado, você tá fazendo errado, você não tá respeitando. A gente fica na situação, né? Até pronto, ela foi almoçar um dia na casa da minha mãe, coma, Cocó, coma mais um pouquinho. Ela, vovó, já falei que eu não quero, você não tá me respeitando minha vontade. Aí minha mãe me contou isso, o que ela falou pra mim. Disse, não, então ela já tem uma noção de respeito, Pois é. desde nova. E essa noção é que vai fazer ela levar para a relação, né? Isso. Vai fazer ela levar para a relação. Agora, isso que você trouxe aí da mãe achando, criticando, Aham. é uma coisa que a gente tem que cuidar com muito carinho. A criança não é um objeto de um ou de outro, né? E eu acho que tanto os dois têm que atuar nos seus momentos, como também permitir a escolha. Por exemplo, vai ter um momento que Cora vai querer uma brincadeira com você. Sim. E vai ter uma hora que ela vai querer dividir uma brincadeira com a mãe. E tem que os dois estar disponíveis, né? Sim, sim. Estarem disponíveis para viver isso, mas não competindo. Não existe pai e mãe competir. É uma família só, e eu Pois digo é, mais, é uma mesmo se os pais unidade, estiverem né? separados, ainda é uma família só. É uma unidade. Verdade. É uma unidade. A gente já tratou, né, esse assunto aqui, Já. de separação. E é muito. É delicado, claro, é delicado, é difícil. Mas quando se tem uma criança envolvida, né, ou crianças envolvidas, a gente precisa pensar. Inclusive nesse alinhamento sobre a criação. Né? Às vezes, na casa do pai, experimenta algumas coisas e na casa da mãe é o oposto. Imagina como fica confuso a cabeça da criança, né? A relação também aí, pai e mãe, né? A forma como o pai trata a mãe, a forma como a mãe trata o pai, reverbera lá na frente, né? Num comportamento violento com a companheira, né? Porque viu essa experiência no processo de separação dos pais, né? Eu vou para além do processo de separação, na convivência. Por exemplo, você se dedica a Cora. Mas se você não tiver uma relação Isso é verdade legal, também. harmoniosa com tua esposa, você vai entregar para Cora, mas Cora vai ver outra coisa. Verdade. E isso vai impactar mais do que o que você faz, entendeu? Com Então, certeza. assim, tem que começar na prática mesmo, né? Ser cordial, conseguir conversar no nível de respeito, questionamento, mas sem agressão. É o que a gente falou no começo, né? Eu acho que o exemplo fala mais do que palavras. Pois Não é. adianta falar e não fazer. Pois é. Inclusive, ela aprende muito mais vendo, que a gente faz inconscientemente. Pois é. Quem tá No falando. dia a dia, às vezes eu vejo comportamentos dos meninos, assim, que eles reproduzem, eu digo, eita, sou eu que faço isso aqui. E você consegue se enxergar ali naquelas pequenas atitudes do dia a dia. E isso de você, né, às vezes a gente fala tanto, né, o discurso, né, aquele discurso, pererê, né, que só palavras. E na hora que a gente vai fazer de fato, né, tem que respeitar, tem que se educar, tem que ser isso, e às vezes a gente passa uma ação, né, uma besteirinha, um detalhe com alguém na rua, com a pessoa que está atendendo a gente numa loja, né, eles estão atentos a tudo, a verdade é essa. E essa questão do comportamento, né, a forma como a mãe trata o pai trata a mãe, e não é que a gente tem que ser perfeito, né, Deco, mas a gente reconhecer, inclusive, né, a gente se excedeu aqui um pouquinho, né, papai fez isso aqui que não foi tão interessante, mas aí eu vou conversar com a mamãe, né, essa abertura, né? Sinceridade, acho que seria sinceridade, porque todo mundo tem momentos onde perde um pouco o controle, mas é assumir que adulto erra, que pai e mãe não é mito, né? Não é perfeito, né? Eu tento deixar a Cora bem confortável, até para ela me dizer o que não teve de tão legal. Todo dia, geralmente eu pego ela na escola e a volta para casa eu já tenho um ritual. Cora, o que é que foi bom hoje? Ela fala o que foi bom hoje. Ela diz. Diz. Depois eu escolho o que é que não foi tão legal hoje. Então ela se sente confortável de me dizer o que não foi legal. Na escola ou qualquer que seja. Então para ela, acho que qualquer dia que ela tiver algum problema comigo ou com outra pessoa, ela vai se segurar de falar comigo porque a gente já faz isso diariamente. Já é um ritual de a gente conversar o que foi bom e o que não foi bom. Essa abertura é muito importante, né, Martinha? E abrir instalar nela que esse espaço existe, né? Para poder ela ir se acostumando e tendo ele automaticamente, E né? que eu sou colo também. Quando ela precisar de um colo, eu sou colo e ela tá aberta a falar qualquer coisa comigo. Totalmente, né? Isso assim, isso que você traz é muito, muito, muito importante, porque eu acho que quando os filhos vão, né, independente de se casarem ou não,
essa segurança de ter para onde voltar. Não no sentido de tipo assim, vou ver se dá certo. Não, não é que vai lançar para se aventurar, se der errado eu volto. Não é isso que eu falo, mas assim, de ter um porto seguro, de saber quando eu estiver triste ou se eu passar um momento difícil, eu posso voltar aqui, que aqui é o meu lugar de abastecimento, né? Eles vão estar sempre lá, né? Porque quem tem para onde voltar vai longe, né? Vai muito longe. Porque quando eu preciso me reabastecer, eu vou aqui, pego um pouquinho desse colo e posso voar novamente, né? Segurança é tudo, né? É. Agora, Deco, me diz uma coisa. Você que aí já trocou com amigos, o que é que você acha que, assim, a gente poderia, enquanto sociedade, você como pai, sugerir para outros pais serem mais ativos? Eu ainda acho, não sei se você concorda, os homens ainda muito passivos Sim. em relação à educação não machista dos filhos. Eu vejo hoje, assim, os pais protegendo mais os filhos, mas não embutindo neles, assim, o papel deles de, né, não aceitar mais essa postura. Martinha, eu acho que muitos pais até têm boa vontade, mas realmente não sabem o que fazer. Não Por tem, isso, não tem um caminho, né? não é nem o caminho, ele Falta nem de sabe que informação. existe aquele lugar para ir. Entendi. Falta de Perfeito. informação mesmo, Quando eu tive né? alguma informação que por exemplo, na amamentação, eu achei que eu não podia fazer nada. Eu descobri 1 milhão de coisas que eu podia fazer. E aí eu apresentei esse 1 milhão de coisas para outros pais que hoje fazem também. Então, às vezes, a gente não tem nem ninguém para pensar, tá tão machista as coisas, mas Existe ninguém um para pensar. modelo fechado, né? Que é esse modelo que é o comercial, né? Aqui. Por exemplo, o que é que o pai geralmente faz na amamentação? Eu boto para rotar. Já é muito, né? E tem que botar pra rotar e a mãe tem que ficar feliz. Isso. Aí disse, não, mas você pode fazer mais coisas. Ele, o que é que eu posso fazer? Aí disse, pode fazer isso, isso. Cara, poxa, eu não sabia. Então, ele tem até boa vontade de fazer, mas ele não sabia que podia fazer isso. Não conhece o repertório, né? Óbvio que eu acho que eu, inclusive, falo para uma bolha. Inclusive, existem várias bolhas de paternidade. Tem um pessoal que eu ainda acho que é um pouco machista, mas que também produz conteúdo de paternidade. E eu penso, pô, mas é válido isso ou não é? Eu disse, pô, esse público eu não vou chegar nele. Então Entendi. é importante ter essa pessoa também, assim que seja um pouquinho mais machista, mas que está promovendo um pouco mais de cuidado com os filhos. E hoje eu vejo até que se expandir um pouquinho para cuidar das mães também. Entendi. Então, tipo, eu não vou falar com esse público, mas é importante que esse cara aqui fala com esse público aqui, que eu não vou falar, mas que já abre os olhos para ele. Claro, já dá um alerta, né? De repente passa para minha bolha também. Claro, Por enquanto claro. são bolhas. E eu não sei como estourar essa bolha, mas a bolha ainda precisa aprender muito, por enquanto. Então ainda estou na minha bolinha, estou produzindo como eu posso. Maturando. E a gente vai crescendo de pouquinho em pouquinho, tendo relatos. Eu tenho muito seguidor mesmo, mulher. Mas quando você for ver de quem assiste, a maioria é homem. Então, geralmente, o homem Eles não busca... assumem. Talvez a mulher Talvez. compartilhe, Talvez não né? assumam. Não, talvez ela Talvez. compartilhe verdade, e ele vá lá é consumir verdade. o conteúdo, mas talvez não faça parte da rotina dele, né? Consumir talvez. aquele ali diariamente. Mas quando ela compartilha o conteúdo, ele vai lá e assiste, que eu acho que é maravilhoso. E talvez exista isso, da vergonha de seguir, né? Um canal Talvez. desse, talvez. O que é normalizado hoje é o cara machista, que não faz nada e tal. Pois é. A gente tem que normalizar o contrário, Pois é, né? O cara que pois cozinha é. e tal. E eu acho que isso quem tem que fazer são os homens. Tipo, se tem uma classe, sei lá, tem um dentista que está fazendo uma coisa errada, se a gente deixar ele continuar fazendo a coisa errada e ninguém apontar o dedo, Lógico. vamos dizer que todo mundo Perfeito, está errado. Perfeito. É verdade. Perfeito. Então Você cabe foi a gente perfeito fazer agora. isso. Perfeito. Porque quando a gente tem um problema dentro de uma classe, né? De fato, aquela classe se une para brigar, né? Exato. Talvez não seja essa palavra, mas para militar em favor da própria classe. Né? Então, Isso. assim, quando às vezes uma determinada classe está fazendo um procedimento que não é, né, regulamentado, alguma coisa que não é permitido ou que não é ético, os próprios profissionais daquela classe, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, eles se unem para o quê? Defender a classe. Isso, verdade. E o que é que os homens fazem? O contrário, né? Se cala ou em silêncio fala, pô, esse cara tá errado, eu nunca faria isso. Nem todo homem. Exatamente. Pois é, e uma coisa que eu acho importante é que, assim, homem falando para homem é mais validado, porque quando outra nós história, mulheres vamos falar desse assunto, aí passa muita ideia de queixa, né? Não é de conscientização, Reclamação. é de queixa, de reclamação. Um homem falando para outro homem é outra visão, ele tem outra recepção, né? Sim, e eu acho que até pensando nisso, porque
eu acho que até hoje não teve nenhum convidado no meu podcast que foi um homem, sempre mulher. Por quê? Porque eu quero ouvir o lado dela. Não adianta eu estar com outro homem conversando o que a gente acha do que a mulher está pensando. Então eu trago Verdade. mulheres para me dizer o que é. Diz, então é isso que eu preciso fazer, é isso que você ficaria bem se eu fizesse. Então Sim. eu faço esse meio de campo para ouvir a mulher e passar para outro Coleta homem. de dados. Isso. Ju agora foi feliz. Não, isso é perfeito, mas assim, ainda acho que falta, e óbvio, né, que o seu papel é riquíssimo, parabéns, continue, mesmo você citando aí que você ainda acredita que seja uma bolha, eu acho que você deve continuar, porque eu acho que a semente tá lá, vai passando, né, cada pessoa que assiste essas informações, né, consome essas informações, eu acho que ela sai diferente dali, pode fazer um passinho à frente nessa mudança, mas eu acho que ainda falta o exército de homens militando em favor de relacionamentos saudáveis e de Sim. papéis estabelecidos, né, dentro das relações, né, porque assim, eu ainda acho que a gente tem muito a aprender, a debater nesse sentido, sobre os papéis, de fato, né? A gente vem da sociedade que homem não chora, homem não fica fraco, homem não perde, homem não pode mostrar, né, que tá fraqueza. Se é que é fraqueza expressar sentimento, né? Que eu não Exatamente, considero né? mais. Então, assim, guardar, Ter coragem de demonstrar o sentimento não é Pois é, fraqueza. Pois porque é. foi muito equivocadamente passado, né? Essa ideia de que demonstrar sentimento, que no caso as mulheres demonstram Pois é. mais, é um sinal de fraqueza, quando não é. Né? Eu acho pelo contrário, de fortaleza. Porque você se garante tanto que demonstra, Pois não é. esconde. É Quem isso, se esconde é medroso. Então, assim, por que esconder? Eu fiz até uma série, agora há pouco o Martinha sempre comentou lá na série, que era como criar meninos que não machucam mulheres. Então eu fiz roteiro de 15 vídeos, só consegui fazer 5 e soltei. Ainda tem mais 10 gravados aí pra... Por favor, Olha aí, coloque, viu? fiquem atentos. Atrapalhado, vai sair coisa muito boa aí. E falava, era Martinha, justamente disso, do homem não chora, o que é que isso causa não. Porque o homem sofre muito com machismo também, não é mulher. Não. Verdade, E aí ele verdade. acaba reproduzindo Quando isso. sai do estereótipo, né, Sim. Deco? De um homem mais sensível, de um homem mais que é mais atento, cuidadoso, que não vai naquele comportamento que é o comportamento padrão, sofre, né? Sofre, é mal visto pelos colegas, né? Como se assim, Isso. homem não pode fraquejar. É o fraco, né? E aí, qual é a minha preocupação disso? Se eu não posso demonstrar fraqueza, eu guardo aquela emoção negativa. E eu guardar aquela emoção negativa e lidar com ela me torna o quê? Uma pessoa rude para poder conter ela. Você precisa de uma barreira para conter a água, né? Sentimento é fluido, né? Então você precisa criar uma barreira. E essa barreira lhe torna o quê? Rude. E aí essa Então, barreira isso vai não é estourar e saudável. vai estourar Vai em cima de estourar. alguém. Estoura em cima de alguém. Um dia a barreira não aguenta, Exatamente. estoura em cima de alguém. Exatamente. E aí a mulher que está ao lado, aí é onde vem uma coisa que eu penso. O fato da gente demonstrar incomoda. Porque assim, ela bota para fora, eu me identifico e tenho que aqui guardar. E esse negócio Né? de guardar sentimento também não aceita crítica. Não. Né? Eita, Tipo, é verdade, é um não. ponto muito importante. E aí a gente tem que assim se aceitar humano, independente de gênero, né? Não interessa o gênero. Nós somos humanos. Respeitar o outro, né? independente de qualquer coisa, né? Pois é. Agora, Ju, eu vi aqui uma coisa que eu queria perguntar a Deco, assim, frases machistas marcantes que você já ouviu, que acha assim hoje Absurdo. absurdas. Rapaz, tem vários. Porque você que convive também no meio de comunicação, né? Rapaz, eu vi um fato dentro de uma escola. Dentro de uma escola. Dentro de uma escola, de um assistente da escola falou para um menino que começou a dançar. E ela falou, isso não é coisa de macho. Eita. Oi? Dentro de uma escola, o menino começou a rebolar, a dançar. Isso mostra como a gente tá atrasado, né, Deco? Caramba. Ver a agressão que esse menino, ele que é feliz, gosta de dançar, o que é que esse menino? Então, gerou até uma conversa na escola sobre esse assunto. Mas a violência que esse menino sofreu de uma mulher que disse, isso não é coisa de macho. Assim, a gente escuta muito, homem não chora, e outras coisas. Tua esposa vai fazer o jantar hoje, assim, por que não ele? Tua esposa tá esperando em casa, né? É coisa que você, às vezes não é nem frase, mas às vezes sai uma pergunta assim que você não percebe que tá sendo machista, mas tá. E aí quando você tá mais atento a isso, você consegue perceber várias. Verdade. Quando você está com antena. Eu escutei uma vez, faz um tempo, uma pessoa da família, eu fui levar o carro na oficina, e quando eu cheguei e fui comentar com meu marido o que é que o mecânico tinha dito, aí a pessoa estava do lado e disse,
tu deixa tua mulher ir para oficina? Meu marido olhou para mim, eu olhei para ele. Eu disse, primeiro, ele não manda em mim. Segundo, lá em casa não existe isso, não. Ele vai para a cozinha, eu vou para a oficina. E a gente tá muito feliz assim. Pronto, Então, dentro tu de um grupo, deixa. dentro de um grupo de paternidade que eu tô, que eu acho que é dessa outra bolha, já teve gente que falou, por exemplo, eu não posso acompanhar meu filho no médico porque eu tenho que trabalhar. Oi? Eu disse, sim, a mulher não tem que trabalhar também? Não, porque é diferente. Exatamente. É. Do mesmo Exatamente. jeito que se ela trabalha, ela tem que pedir licença para levar a criança para o médico, você pode pedir também, ou ver o dia que pode Pode ir. haver aí um rodízio, né? Então, assim, por que não? Isso, sei lá, tá tão como se fosse uma regra inquebrável na cabeça de alguns Escrito em homens. pedra. É, escrito em pedra. Verdade, Ju. É. E Difícil assim, e lapidar. aí é o não querer, né? O não se achar necessário. E é, não é verdade? Eu creio, eu acredito, eu quero acreditar que alguns ainda não explodiu a mente para isso. Não, se questionou. Poxa, por que eu não posso ir mesmo? Então faltou alguém falar, então vamos tentar falar para essa pessoa? Tem uns que se aproveitam mesmo. Não, eu não quero ir, então vou dizer que é porque meu chefe não libera. E é isso. E é verdade, A né? gente ainda tem muito para construir, ainda tem muito que É, caminhar. Agora, viva o começo, né? Você já Sim. está aí fazendo o seu papel, divulgando ele. É. Porque tudo isso, né, é o que leva, eu acho que só se desconstrói com expondo, Sim, expondo, expondo. E aí as pessoas vão se acostumando, né? E aí começa a achar normal. Normalizar isso. E que é- você acha assim, na prática do dia a dia com Cora, você acha que ela já começa a demonstrar algumas atitudes que você vê, eita, isso aí tá deixando, tô plantando e já tô aí Colhendo. vendo um brotinho. Eu vejo uma questão dela, por exemplo, ela tá assistindo um desenho animado e ela não acha que ela pode ser só a menina, a princesa. Ela pode ser o herói, mesmo que ela seja um homem. Então, eu quero ser o Perfeito, He-Man. boa. perfeito, perfeito. Então, ela não faz essa distinção. Diz, qual é a sua cor favorita? Perfeito. Isso eu gosto de azul. Minha cor favorita é azul. Eu gosto muito do azul e do rosa. E até com um coleguinha ela pergunta, tu quer ser quem? Aí pode ser, ela já pergunta, tu quer ser fulana ou fulano? Então, para ela já não tem esse bloqueio De escolher, né? os ela vai com a roupa papéis. do Thor, ela vai com a roupa do Superman, e para ela tá tudo bem. Então acho que isso já é um reflexo de uma igualdade de homem e mulher. De não pensar em blocos, né? Bloco de Isso. menino e bloco de menina. Isso. De brincadeira de menino, brincadeira de menina. Pois é, eu ia né? falar agora sobre brincadeira de menino, né? Aham. A gente tem um livro lá em casa que se chama Livres Brincar, que é de uma pessoa que a gente já entrevistou no Podcolo, né? Luísa Menezes, maravilhosa, pediatra. E é uma pessoa, assim, de uma humanidade, né? Martinha, a gente acompanha ela. Tem o- Infância é o- Fora da Caixa. Infância Fora da Caixa. Vale a pena acompanhar o Instagram e consumir esse conteúdo, que é um conteúdo de altíssima qualidade, de uma pessoa que vivencia de fato o que fala. E esse livro é sobre crianças, falando sobre brincadeiras das quais elas gostam, né? A criancinha, a menininha fala, eu gosto de brincar de carrinho, e aí vem alguém e diz, não brinque com isso é coisa de menino. E ela fica refletindo, né, durante o livro, que tem uma ilustração belíssima, super colorida, muito atrativo para as crianças, os meninos lá em casa amam. Ela fica dizendo, antes de eu nascer, alguém já disse o que era de menino e o que era de menina. E eu não tive a oportunidade de escolher. Então, assim, se a gente for pensar, é exatamente isso. Quando a gente diz lugar de mulher na cozinha, você não sabe se essa pessoa gosta, né? Gosto. E aí a gente vê a sua experiência. Você começou a cozinhar, você se interessou, você gostou, você viu que gostava. E isso não foi lhe dado a oportunidade antes de Aham. você ir atrás. Sim. Então, a gente bota a criança numa caixa. É. Fica aí, menino. Fica aí, menina. Eu fiz um né? vídeo sobre isso também, que como criança, parece que nasceu, você recebe um manual. Um manual de criação de menino, um manual de criação de Pois menina. é, e não de devia ser- pessoas, né? Não de Pois é. pessoas, isso é um manual só, como criar criança e pronto. É verdade. É como isso que você falou aí da cor. Teve um dia que eu interagindo com as crianças não queriam usar um papel cor-de-rosa, os meninos, né? Porque era cor-de-rosa. Aí eu disse brincando, eu disse, eu acho que eu vou fazer uma campanha com os pais de comprar pelo menos um pijama cor-de-rosa, os que não usam camisa rosa, para ver se quebra isso. Inclusive, na eu tenho verdade. roupa rosa. Pois é. Ela tem roupa azul também. Pois é, Pois é. mas assim, até no padrão de cor, gente. A Mas gente é mexe em verdade. tudo. E essa questão de eu estar vestindo rosa e azul é intencional, não é por acaso não. Então eu já pensei nisso. Eu também tenho, esse livro eu vou comprar com certeza.
E eu tenho alguns escritos também. Não publiquei ainda, tenho aí num concurso. Ai, Mas é sempre Deco. eu não sei, eu posso Tá mandar para esperando o vocês. quê? Eu escrevi um que é uma ficçãozinha. Na época eu não tinha Cora, então eu fiz um livro imenso que eu acho que a criança não vai dar para ler. Depois Havia de mais Cora- tempo, né? E tipo, não é tem que ter um adulto lendo. É mais um roteiro hoje para animação do que um livro para criança. Depois eu vi que Sei. o livro para criança é mais ilustração, um pouquinho texto cada página e tal. Então depois disso eu fiz um e eu não tinha parado para pensar, mas acho que todos são sobre respeito. Eu fiz um que é Adalto, o Camaleão Daltônico, que era na escolinha Que legal. o camaleão, aula de... Adorei o trocadilho. A professora, hoje todo mundo vai virar da cor disso aqui. Eu mostrava uma banana. Aí todo mundo ficava amarelo e Adalto, que era daltônico, ficava azul, por exemplo. Então tocava em duas questões também, no final. A questão dele ser daltônico e a questão de que para ele não importa qual é a cor, que para ele todo mundo é igual, não tem a verdade. diferença da cor. Então eu toquei nesse tema. Cora, agora há pouco, ela sempre teve um cabelo mais chanelzinho, ela botava na boca. Então ela mesmo pediu para cortar curtinho. Ela fez aquele modelo Pixie, que é bem curtinho, quase o Joãozinho. Sei. E ela amou o cabelo. Toda empolgada foi para a escola. E aí alguém perguntou, você virou menino? E ela, a princípio, Deus não, do céu. não se importou. No segundo dia também. No terceiro ela fez, vai demorar para meu cabelo crescer? Oh, rapaz. Aí me deu uma dor. Aí eu já fiz outro livro, Cabelo de Menino, Cabelo de Menina. Onde tem uma personagem de cabelo curto e tem um menino de cabelo grande. Pois é, que é outra questão também, né? Os Pois meninos que querem ter cabelo maior. E que às ficam vezes a nessa família questão. não permite, né? Aconteceu com meu sobrinho. Ele amava o cabelo dele maior. Meu irmão mora numa cidade de 500 habitantes, no interior de Minas Gerais. Vive outro estilo de vida, né? Um estilo de vida mais lento, mais calmo, com mais presença, com mais tempo. E o filho dele, um menino maravilhoso, que vive junto, colado com os pais. E ele amava o cabelo dele e tinha essa potência dentro dele de não se importar com isso. E aí ele estudava nessa escola, na cidade. Só que aí dentro dessa cidade só ia até determinada turma. E aí ele precisou ir para uma outra cidade mais próxima, que era uma cidade maior. E aí quando ele fez essa mudança de escola, né, de uma cidade um pouco maior, obviamente, né, mais interferências, mais famílias, Claro. mais crianças, mais críticas e mais estereótipos. Preconceito. E aí foi quando começaram a implicar com ele por causa do cabelo dele, né? Em uma cidade interior, aquela cultura muito rigorosa, né? E aí ele acabou cortando o cabelo. Poxa. O que é uma pena, né? Porque o seu cabelo é o seu corpo, né? Sua Imagina você identidade, ter né? que mudar uma coisa em você, no seu corpo, porque outra pessoa acha que E você essa deve ser de ideia uma de forma... machista, no tempo dos vikings, ele tinha um cabelo grande, minha Verdade. gente. Pois E é. vivia na guerra. E uma figura Umas altamente coisas tão- masculina. Se querem falar da Bíblia, o cabelo de Jesus Cristo Pois era é, dele. Pois é. Então, assim, as pessoas fazem, constroem. E eu falei até de Bíblia, e eu também tenho outro livro que eu fiz também em relação a respeito de religiões, que é Onde as Orações Se Encontram. Que foi outro caso que Que tema aconteceu. lindo. Que um menino, a mãe dele, eles são de Salvador, vieram morar aqui, e ele usou a palavra, não sei se foi axé, macumba, foi alguma coisa. Ele foi tirado da sala de aula também, e foi muito reprimido em relação a isso. Como É outro tópico que a gente não consegue Caramba. digerir, né? Aí, inclusive, a mãe foi lá e perguntou, por que vocês estão me chamando? Não, porque ele usou essa palavra na sala de aula. Eu disse, e qual é o problema de usar essa palavra? Se ele tivesse falado papa ou missa, a gente estaria tendo essa conversa? Pois é. Eu disse, não. É. Eu disse, Crianças então, falam tantas outras palavras, né? Mais graves, mais agressivas, mais E não são incisivas e não repreendidos. são repreendidas. E aí eu também escrevi esse livrinho falando um pouquinho de cada religião, geralmente eu falo para Cora. E aí também esse aí tá no... Esse aí talvez saia, porque tá num negócio aí do editora, mas talvez esse seja o primeiro que saia. Olha o E outro- spoiler. E é muito feliz esse tema, porque hoje a gente vive, né, uma coisa assim muito radical em relação à religião, à expressão sim. Que religiosa, gera né? violência. Que gera Também. violência. É. Então, assim, é um tema que eu acho que para a criança vai apoiar muito, porque E às não é vezes, visto. né, Martinha, assim, sem querer entrar nesse tópico religião, né, nem tomando partido nem de um lado, de nenhum lado, né? Mas assim, às vezes o machismo, ele vem nessa pegada associado a questões religiosas de forma equivocada, né? A gente também vê isso, né? Quando a gente fala que a mulher tem que ser submissa, e aí isso é, obviamente, né, falado de um jeito pertinente, né, persuasivo, e a mulher acaba, né, mulheres que morrem, né, nesse discurso, né, de ser submissa, e questões também de não poder se separar,
né? É. Quantas mulheres permanecem em relacionamentos Pois é. porque acham que vão ficar maculadas diante de um divórcio, né? Diante de uma separação. E trabalhar com a criança desde cedo, dar liberdade a ela de escolha, né? É Isso. Pois importante. Eu acho que é justamente isso, é respeitar as diferenças e entender os limites também. com Onde é certeza. que isso não está sendo legal para mim, até desse limite dela também, da aceitação disso. Também. Agora, uma coisa que eu acho assim, não é missa de corpo presente não, tá? Mas que eu, assim, eu gosto muito. Na primeira vez que eu vim aqui, você estava com Cora. Ah, foi. Foi. E isso já me pontuou, você já pontuou para mim. Porque assim, era um sábado, né? Ela estava com você, tua esposa ia fazer alguma prova, alguma coisa que estava em casa, concurso. não foi? Foi, Então, foi assim, é uma coisa que eu acho muito importante, Ju, é que assim, quando a criança vive um afeto expresso de uma maneira assim, palpável, compreensível e verdadeiro para ela, isso dá uma segurança tão grande para ela querer ser quem ela é, porque assim, Verdade. o amor real é incondicional, não é o que você quer que o outro seja, não é o Sim. que você indica, né? É o quem ela é, eu te amo assim. Verdade. Então, assim, você permitir que ela seja assim, tá entendendo? E tá junto dela, apoiando, eu acho que assim é o maior legado que um pai pode entregar para um filho. Meu pai era de outra geração, não tinha essa pegada de cozinhar, de fazer isso, mas ele tinha uma presença tão importante para mim, que assim, isso sempre me deu muita segurança de ser quem eu sou, porque eu sabia que eu contava com meu pai. A parada que tivesse, meu pai e minha mãe estavam ali. Então, isso é o que faz a gente, assim, ousar, né? Poder Sim. ser quem é. Não é Ser verdade? você. Ser você. Exatamente. Né? Porque, assim, que é uma coisa que é confundido. Muitas pessoas projetam, que eu quero que meu filho seja advogado, eu quero que meu filho seja isso, seja aquilo. Curando E, frustrações gente, você não tem suas. que querer. Exatamente. Ele é que vai descobrir Aham. e escolher, não é verdade? E quando a gente, talvez a gente não perceba isso, né? E obviamente que falar sobre violência contra a mulher é muito mais amplo do que isso que eu vou falar agora. Mas quando a gente coloca a criança numa caixinha e diz, ó, faça só coisas de menina, e você aqui, faça só coisas de menino, a gente também priva eles de experimentarem outras coisas, né? De Exatamente. despertarem outro tipo de criatividade, né? Outras habilidades, né? Quando eu proíbo um menino de brincar de boneca, talvez ele não vai experimentar ali o cuidado de botar no colo, o jeitinho, né? Algumas coisas que... Desenvolver o apreço por isso, né? O Exatamente, né? interesse por Quando eu isso. proíbo ele de brincar de coisinha de cozinha, né? A delicadeza, eu tô falando aqui de habilidades, de pegar habilidades motoras, inclusive, né? Exato, De Ju. brincadeiras diferentes. Verdade. E aí ali pode surgir uma criatividade. Eita, ele ama pintar, ele ama alguma outra coisa que é diferente do Cozinhar, convencional. vai que vira um chefe. Pois é, Pois é, exatamente. tantos chefes Ele já não. perdeu porque Pois nunca é. teve contato com a cozinha. Exatamente isso, né? Quando a gente bota a criança aqui, seu molde é esse, né? A gente impede que ele extrapole, né? E as profissões que tomam criatividade, né? E pensamento e introspecção ficam Já acabadas. vão sendo tolhidas, né, Ju? Exatamente. E essa história da violência também, no momento que você limita a pessoa, tipo, eu sempre fui proibido de fazer isso, eu sempre fui proibido de dançar. Eu vejo outro homem dançando, eu vou atacar ele. Por que você pode dançar? Eu não pude? Por que Pois você é, pode? pois é. Então você só acha natural, é como se só fosse natural o que foi viável para E você. tem essa revolta. Disso, "Oxe, isso nunca foi permitido para mim, agora vai ser para você também não." Verdade. Tipo alguma coisa assim. E as Ai, diferenças, muitas- né, são tantas, o mundo é tão plural e a gente quer assim Pois é. da fórmula, né? Ó, formato e fórmula. É, Não não pode ser existe, assim não não, não existe. pode ser assim não. Deco, que episódio incrível, de verdade, Eu tô de doida pra verdade. escutar. Olha, eu queria agradecer muito. Eu acho que abre um espaço e esse assunto é um assunto que eu acho que a gente deveria falar sempre, né? Propagar sempre, reverberar sempre, porque mulheres, né? Enquanto a gente estava gravando esse episódio aqui, mulheres foram estupradas, mulheres foram assassinadas, crianças também foram Machucadas. abusadas por homens que estão aí obedecendo padrões e cheios de amarguras e processos que precisariam serem curados, né? Verdade. Então, assim, isso me dói muito, né? Tendo crianças que vivem nesse mundo. E eu acho que a gente precisa falar sempre sobre isso, né? Respeito, o seu espaço,
Independente do que você queira fazer com o seu próprio espaço, né? Você pode fazer o que você quiser no seu próprio espaço. Seja feliz no seu espaço. E eu respeito isso. Eu acho que isso é muito importante e é muito potente. E a gente tem que falar sempre Claro, sobre isso. claro. E eu queria completar assim, que na minha visão, ser pai não é escolher filho, é ser pai. De que filho você tiver e demonstrar assim, com muita firmeza para ele que seu amor é incondicional, seja ele quem vier ser, né? E aí esse é o amor real, não é verdade? E um filho que recebe isso reproduz. O Né? amor nunca volta vazio. Não, não. Nunca volta, né? Por mais que a gente tenha que repetir 100 vezes a mesma coisa. É verdade. E às vezes até perde um pouco a paciência, mas o amor não volta vazio. Não volta. Continue sendo exemplo e obrigado. sendo esse pai que você é, que eu tenho certeza que Cora vai acontecer. Eu tô me segurando, viu? Eu também. Parabéns, viu? Obrigada, Deco. Obrigado. Olha, muito esse bom, episódio muito vai bom. ao ar em breve. Já aproveito para chamar vocês para compartilharem, para seguirem a gente aqui no nosso canal. Né? Se você acha que um amigo vai curtir esse conteúdo, compartilha com eles lá e ajuda a gente a levar essa mensagem a mais e mais pessoas. Obrigada, até a próxima!